Na mitologia grega existia uma entidade primordial que pairava no caos, ou no vazio. Um grande emaranhado de matéria, onde o tudo e o nada coexistiam. Tal entidade ficaria conhecida como Gaia, a Mãe Terra. Ela deu origem, sozinha, a Urano, o deus céu, Tártaro, o submundo, Pontos, o deus dos mares e das criaturas marinhas, e Órias, o deus dos vales e das montanhas. Sendo que o primeiro se tornaria o seu marido. E sim, é bizarro, mas vamos levar a época em consideração. Então, como deus do céu, Gaia deu origem ao primeiro grupo que participaria da guerra, os Titãs e as Titanídees, os quais representavam certos elementos da natureza e até atributos do homem, como força e conhecimento. E da união das duas entidades também surgiram os Hecatônquiros, gigantes de 100 mãos e 50 cabeças, e os Ciclopes, monstruosos ferreiros de um olho só. Temendo que um de seus filhos se tornasse mais poderoso que ele, Urano aprisionou todos no Tártaro. Esse fato causou uma enorme revolta em Gaia, que passou a orquestrar um plano contra o seu marido. Com a ajuda de Cronos, o mais novo e ambicioso dos titãs, a Mãe Terra armou uma armadilha. Deu uma foice ao jovem titã feita do material mais cortante do universo, e ordenou-lhe que castrasse seu pai enquanto este copulava com ela. E assim Cronos o fez. Em um dos momentos de luxúria de Urano, ele, dentro do útero da mãe, corta os testículos do pai, banhando o céu de vermelho com o sangue de Urano. E depois dessa experiência traumatizante, o caminho estava livre para que os poderosos titãs, liderados por Cronos, passassem a reinar sobre o universo. No entanto, não demorou muito para que o titã se tornasse tão tirano quanto seu pai. Depois de se casar com a sua irmã Reia, a titânide da maternidade, Cronos passou a devorar vivos todos os seus descendentes, temendo que um deles lhe tirasse do trono, assim como ele fez com Urano. Mas assim como Gaia, Reia não aguentava mais ver os seus filhos sofrendo. Então, em uma de suas gestações, ela desce à terra e dá à luz a mais um filho, que ficaria conhecido como Zeus, o rei do Olimpo. O bebê, então, ficaria sob a tutela e proteção de Gaia, sua avó. Para enganar Cronos, Reia entrega ao Titã uma grande pedra enrolada em um pano. Como já estava tão acostumado a engolir os filhos, o líder dos Titãs nem percebeu que o bebê era falso. Assim, Zeus cresceu na Terra e foi ficando cada vez mais forte com o tempo. Então, Gaia decidiu revelar ao jovem deus qual era sua verdadeira origem. E assim que ele soube das atrocidades que Cronos cometeu, começou a planejar a queda tão temida pelo Titã. Junto de sua esposa Metis, a deusa da prudência e da saúde, filha dos titãs Oceanos e Tétis, que também não suportava mais a tirania do rei dos titãs. Gaia conta a Zeus que Cronos não libertou todos os seus irmãos. Os Ciclopes e os Hecatônquiros ainda estavam no Tártaro. Então, o deus decide ir até as profundezas do submundo na tentativa de recrutar os monstros. Zeus então os liberta e, como forma de agradecimento, os Ciclopes forjam uma arma de grande poder para ajudar o deus em suas batalhas, o seu poderoso raio. Forjaram também o tridente e o elmo da escuridão, que deveriam ser entregues aos irmãos de Zeus quando estes fossem libertados. O futuro rei do Olimpo, então, se dirige ao reino de Cronos, o céu, para finalmente colocar o seu plano em prática. Zeus, o primeiro filho de Cronos que não fora devorado pelo pai, se dirigia ao reino dos titãs para colocar em prática o plano que ele articulou com a sua esposa Metis. Ao chegar lá, o deus foi recebido com muita hostilidade, e fingindo ser um simples mortal, ele implorou para que não fosse morto, porque poderia ser de alguma utilidade. Cronos então tornou Zeus um dos serviçais de seu palácio. O filho do rei estava infiltrado em território inimigo. E não demorou muito para que Zeus conquistasse a confiança de Cronos, se passando por um servo leal e obediente. Logo, ele conseguiu acesso a todos os cômodos do palácio. Certo dia, Cronos resolveu realizar um grande banquete, o
qual seria regado a muita bebida e dança. Seu filho, então, viu uma oportunidade na sua frente. Se ofereceu para servir os convidados durante a festividade. Cronos não teve objeções, afinal, considerava Zeus digno de sua confiança. E quando o dia chegou, o deus se dirigiu à terra para deixar tudo pronto para a batalha, preparando os ciclopes e os hecatônquiros. Ao chegar da noite, Zeus retorna ao palácio para não levantar suspeitas. Então, o banquete começa. Cronos bebia bastante e menosprezava os outros titãs com piadas de mau gosto. Zeus se aproxima do pai e lhe oferece um copo no qual o deus dizia haver o mais saboroso néctar que já existiu. O rei dos titãs não hesita. Toma o copo das mãos daquele que pensava ser o seu servo e bebe todo o conteúdo. Não demora muito para que o titã comece a sentir um forte enjoo. De repente, Cronos começa a vomitar descontroladamente, libertando aqueles que se encontravam presos dentro dele, os irmãos mais velhos de Zeus, Hades, Poseidon, Deméter e Hestia. E quem sabe um pouco de mitologia grega, sabe que esses serão a primeira geração de deuses do Olimpo. A bebida que Zeus deu ao seu pai era na verdade uma poção, feita por Metis para libertar os deuses devorados. Nesse momento, Zeus revelou a sua verdadeira identidade e reivindicou o controle do universo. Mas os titãs não iam se render tão fácil, e assim a guerra estava declarada. Zeus e os seus aliados se refugiaram no Monte Olimpo, o qual passaria a ser a sua morada pela eternidade. Enquanto os titãs se dirigiram até o Monte Otris e formaram sua base por lá. Alguns dos titãs e a grande maioria das titanídees se recusaram a participar da batalha. Outros, cansados da tirania de Cronos, se uniram a Zeus. Um deles era Prometeu, aquele que um dia daria origem ao homem, e Oceanos, o pai de Metis e o titã dos mares. Cronos, além do restante dos seus irmãos, tinha seu sobrinho Atlas, seu braço direito e o mais forte titã em questão de força bruta, ao seu lado. O confronto então começou. Zeus estava armado de seu raio. Hades possuía o elmo da escuridão, que lhe dava a capacidade de ficar invisível. E Poseidon empunhava o seu famoso tridente, o qual causava tsunamis e terremotos. Os hecatônquiros, dotados de grande força física, arremessavam pedaços de montanhas contra os titãs, os quais revidavam atirando enormes rochas com lava incandescente. Zeus atirava seus mais poderosos raios contra Cronos, que fazia de tudo para resistir. Em um momento da batalha, Hades utilizou sua invisibilidade e foi capaz de sabotar o armamento dos titãs. A vitória de Zeus era uma questão de tempo. Os titãs ficavam cada vez mais encurralados, até o ponto em que a batalha final foi decidida. Zeus e Hades contra Cronos e Atlas. Os titãs eram persistentes e causaram sérios danos contra os deuses. Porém, Zeus, no ápice da sua fúria, atirou o mais poderoso raio de todos contra o seu pai, que caiu de joelhos derrotado. Atlas, apesar de ser muito forte, não conseguiu derrotar os dois deuses sozinho, e também foi incapacitado, marcando o triunfo de Zeus e de seus irmãos sobre os filhos do céu. Para punir o pai e o restante dos titãs, o rei do Olimpo aprisionou a todos no Tártaro, com exceção de Atlas, que receberia um castigo diferente. O general de Cronos seria obrigado a erguer o mundo inteiro em seus braços, para toda a eternidade. E assim, Zeus consolidou o seu reinado, tomando posse do céu. Poseidon passou a controlar os mares e as criaturas marinhas, e a Hades sobrou a tarefa de comandar o mundo dos mortos e garantir que os titãs não se libertariam de sua prisão. Esse foi um período de paz para os deuses, o qual não seria muito duradouro. Após o fim do confronto entre os deuses do Olimpo e os titãs, filhos do céu, Zeus decidiu que não haveria perdão para Cronos e os seus aliados. Mas a punição que o rei do Olimpo decidiu impor aos seus inimigos foi a mesma que Urano e Cronos utilizaram. Os titãs foram novamente presos no ventre de Gaia, o Tártaro, e isso a entristeceu demais. A deusa da terra, então, decepcionada e amargurada com o seu neto,
decidiu que ele e os seus irmãos deveriam ser punidos. Para isso, ela acabou se unindo à própria divindade que personifica o Tártaro, a fim de criar um monstro tão poderoso que seria capaz de destruir o Olimpo. Eis então que surge Tifão, o pesadelo dos deuses. Como ainda era muito pequeno, Gaia escondeu a criatura na parte mais profunda do submundo, longe das vistas de Hades. Conforme crescia, Tifão se tornava cada vez mais aterrorizante. Sentia muita fome e tinha uma insaciável sede por sangue, sendo uma criatura violenta e impulsiva. Gaia então decidiu que a sua cria precisava de uma parceira. A escolhida foi Equidna, uma criatura meio serpente e meio mulher que habitava o submundo. Com ela, Tifão gerou diversos monstros famosos da mitologia grega, como o Cérbero, a Quimera e o Leão de Nemeia. Eis então que o monstro alcança o poder que Gaia tanto almejava, aquele que para ela seria o titã mais forte que os deuses já enfrentaram. Tifão então parte em direção ao Olimpo. Zeus não tarda a perceber a aproximação da criatura, que causava grandes estrondos só por caminhar. Os seus braços eram dragões cuspidores de fogo, possuía imensas asas de morcego, seus olhos ardiam em chamas e lava saía por todo o seu corpo. Era um monstro tão grande quanto o próprio Monte Olimpo. Os deuses então entraram em desespero. Não acreditavam que pudesse existir uma criatura como Tifão, um monstro que parecia mais forte que os antigos titãs. Os deuses então fogem da Grécia e passam a se refugiar no Egito, tomando a forma de animais para que Tifão não os encontrasse. Apenas Zeus ficou para enfrentar o monstro. Eis então que a luta tem início. Zeus faz o que pode, atirando seus raios contra Tifão, mas a criatura era muito resistente. Os raios não causavam nenhum arranhão nela. O rei do Olimpo então se viu encurralado. Não havia como derrotar o monstro sozinho. Sabendo que os deuses eram imortais, Tifão prende as pernas e braços de Zeus e os arranca fora, deixando Deus incapacitado. Mas então surge Hermes, o deus mensageiro do Olimpo, filho de Zeus e o mais rápido entre as divindades gregas. Ele consegue reaver os membros do rei do Olimpo e o coloca em suas costas, e foge com extrema rapidez. Tifão então, furioso com os deuses, sai à procura dos dois. Zeus pede a Hermes que o leve até o lar das Moiras, 3 irmãs que, na mitologia grega, são responsáveis por tecer os fios do destino, tanto dos deuses quanto dos mortais, o que as tornavam muito temidas. Com o auxílio delas, o deus elabora um plano para derrotar o monstro. Como Tifão era um monstro muito grande, Zeus sabia que ele precisava de muita comida para se saciar, ainda mais depois de uma batalha tão intensa. Então, quando ele percebe a aproximação do Tifão, ele pede às irmãs que ofereçam a ele uma cesta de frutas envenenadas. O monstro não recusaria, porque ele sabia do perigo que as moeiras representavam. E assim aconteceu. Tifão devorou a cesta de frutas de uma vez só, e seguiu em busca dos deuses. Zeus então resolve aparecer. O monstro estava muito confiante, porque ele já tinha derrotado o deus uma vez. Mas de repente ele começa a se sentir fraco e cansado. O seu corpo não suportava mais os raios e os seus golpes não acertavam Zeus. O rei do Olimpo então atira um raio com todo o seu poder e empurra o monstro na direção de um precipício, que com o impacto causado pela queda de Tifão, desaba em cima dele, o deixando soterrado. Em uma última tentativa desesperada, o monstro libera uma grande quantidade de lava, mas não é o suficiente. Ele estava preso e o lugar ficaria conhecido como Monte Etna, um vulcão que, quando entrava em erupção, os antigos gregos acreditavam que era Tifão tentando escapar mais uma vez.